lembrar, semelhante, né, a esquecer, lembrar algo, transitivo direto. Lembro o passado com saudades. Ou lembrar-se de algo, a mesma coisa, pronome, preposição. Lembrei-me de trazer o seu livro. Embora o verbo namorar não seja um verbo da área jurídica, mas é um verbo que nós usamos também comumente, muita gente usa esse verbo com regência errônea, para a forma culta. Na forma informal, melhor dizendo, na linguagem coloquial informal, perfeitamente natural, mas na norma culta não. Então vejam, eu namoro alguém, isso é norma culta. O estudante namora uma colega de classe, sem preposição. Mas na informalidade as pessoas dizem, eu namoro com alguém. O estudante namora com uma colega de classe. Deve ser evitado, mesmo na linguagem oral, porque denota falta de conhecimento da regência dos verbos. O verbo perdoar. Perdoar admite várias regências. Eu posso perdoar algo a alguém. Ele, portanto, será transitivo direto e indireto. Perdoei-lhe a falta a algo, a alguém, representado pelo pronome lhe. Ou então, perdoar alguém de ou por alguma coisa. Veja um exemplo, perdoei o árbitro de ter dado pênalti ou por ter dado pênalti. Ou então, simplesmente perdoar algo, transitivo direto. Deus perdoa nossos pecados. Uma observação importante é pensar que na construção clássica desse verbo, com objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa, embora seja comum entre os autores a forma perdoá-lo, objeto direto de pessoa. É aconselhável, na norma culta, que esta construção seja feita com objeto indireto. Quando tratar-se de pessoa, melhor dizer, então, perdoar-lhe, que é objeto indireto de pessoa. O verbo preferir costuma também criar algum tipo de problema na norma culta. Preferir significa quem prefere uma coisa a outra. Ele é transitivo direto e indireto. Então eu digo, prefiro sair a ficar vendo televisão. É só essa construção possível com o verbo preferir. Preferir já significa por si só gostar mais, gostar muito. Por isso, na norma culta, não se deve usar preferir mais isso do que aquilo. E fica uma forma errônea no uso da norma culta se eu acrescentar alguma coisa ao verbo preferir. Pode ser usado sem complemento, como verbo intransitivo, no sentido de ter primazia, de ter preferência. Por exemplo, concorrendo à remissão, vários pretendentes preferirá o que oferecer maior preço. É o que está no nosso Código de Processo Civil, no artigo 789. O verbo precisar. O verbo precisar também tem regências variadas. Quem precisa, precisa de alguma coisa, no sentido de necessitar. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Por exemplo, preciso de novos livros, de livros novos. Ou então, eu posso ter este verbo só com a significação de um verbo transitivo direto, quando ele significa indicar com exatidão alguma coisa. Então vejam, os técnicos precisaram o lugar. Ele é só transitivo direto. O verbo querer, também um verbo que costuma dar algum tipo de problema. Eu posso ter a significação querer algo, significa desejar. Ele é um verbo transitivo direto. Querer tranquilidade, querer sucesso e assim por diante. Agora, quando eu digo querer a alguém, no sentido de estimar, de querer bem, coisas positivas, coisas boas, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, o pai queria-lhe bem. Significa que o pai queria bem ao filho,
Portanto, transitivo direto e indireto, no sentido de querer bem a alguma pessoa. O verbo visar também é outro verbo com regências diversas e significados diversos. Eu posso ter, por exemplo, visar o alvo, que significa fazer uma pontaria, mirar. Ele vai ser transitivo direto. Engatilhou a arma e visou a caça. Transitivo direto, sem problema. Eu posso ter também como transitivo direto visar um documento, que significa pôr o visto no documento. Visar um passaporte, visar um cheque, transitivo direto, sem preposição. Mas eu posso ter visar a alguma coisa, que significa ter a intenção de destinar-se a. Nesse caso, ele é transitivo indireto e necessita da preposição. Vejam no exemplo, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a, vejam aí, formação de uma comunidade latino-americana de nações. O que está na nossa Constituição Federal, no seu artigo 4, parágrafo único, para vocês confirmarem. Nesta última acepção, embora na linguagem coloquial a preposição a é dispensada, na norma culta isso não é possível. Ela é exigida mesmo diante de verbos que estejam no infinitivo. Por exemplo, as cartas, bem como os registros domésticos, provam quem os escreveu quando contém a notação que visa a suprir, veja aí o verbo visar, pedindo a preposição diante de infinitivo, que visa a suprir falta de título em favor de quem é apontado como credor. O que está no nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 376, inciso 2.